Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Marcelo Valitucci e esse vai ser o nosso vídeo de apoio da nossa Bolsa Moara. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns detalhes, especialmente sobre a técnica do fio conduzido. Então a gente vai começar esse vídeo mostrando aqui a parte do fundo, né? Como a gente vai fazer esse fundo e os aumentos aqui nas laterais. E aí rapidamente a gente já vai passar para essa parte aqui do corpo da bolsa, que ela é feita com fio conduzido. Então a gente vai realizar as trocas de cores e aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão poder fazer para evitar que o fio se enrole. Muita gente tem essa dúvida e aí a gente vai mostrar para vocês uma forma de não enrolar o fio aqui na hora de vocês fazerem o trabalho. Essa bolsa aqui é uma bolsa relativamente simples, tá? Eu sei que o desenho pode assustar um pouco, mas ele é um desenho que tem poucas trocas de cores. Ele tem muitas carreiras com cores contínuas, o que facilita bastante o nosso trabalho. Então, as partes onde a gente vai fazer o fio conduzido aqui, basicamente, é essa aqui no meio, que aqui é um pouquinho mais complicado, porque tem um pouco mais de troca de cores. E depois tem essa aqui, quase no final, e aí só esses triângulos aqui. Vocês vão ver que é super simples. Essa parte aqui também, ó, aqui é a parte da troca de carreiras, tá vendo? O nosso desafio maior aqui é encerrar cada troca de carreiras de forma que o desenho fique contínuo, tá vendo? É só isso, mas basta contar o número de pontos aqui na base, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, e vocês não vão ter nenhum problema na hora de fazer isso aqui, ela vai sair perfeitinha assim. Bom, esse modelo de bolsa é uma bolsa 2 em 1, você pode usar ela como sacola, colocando essas alças removíveis aqui na frente, ó, fazendo esses furinhos aqui. Ou você também pode utilizar essa bolsa como uma bolsa transversal, né? Como uma bolsa carteira, uma bolsa de lado. Aí vocês vão precisar dessas alças aqui com mosquetão. Essa aqui é uma alça regulável da Vanessa Maio. E aí vocês colocam ela aqui, né? Na lateral também a gente vai ensinar como vocês vão colocar essas argolinhas aqui. E aí você vai ter uma bolsa totalmente diferente para usar em outra ocasião. Então você pode utilizar só tirando isso aqui. Bom, agora vamos ao material. Nessa bolsa eu utilizei 2 rolos de fio náutico da Vanessa Maio, fio náutico de 3 milímetros, tá? Eu utilizei na base a cor Rami, que é um tom de palha. Eu aconselho que vocês utilizem sempre um tom mais claro no fundo, um tom neutro, tá? Pode ser um tijolo, um palha, um tom amarelado ou amarronzado para ter esse aspecto aqui de fibra natural. E aí depois você vai utilizar a cor B, que pode ser sempre um tom mais escuro, um preto, um marrom, uma cor mais assim para dar um contraste com esse fundo, tá? A gente vai chamar essa cor mais clara de cor A e a cor mais escura de cor B, sempre nessa ordem para facilitar. A gente vai utilizar também 2 argolinhas dessa, que são essas argolas que a gente vai colocar aqui na lateral, que são, na verdade, chamadas de meia argola. Ela é uma argola que tem uma parte aqui reta, nessa parte aqui que a gente vai fixar na bolsa para ficar isso aqui para fora, ó. É muito fácil encontrar. Pode ser do tamanho que você quiser, mas eu aconselho que seja uma pequenininha como essas aqui. E a nossa agulha, eu estou utilizando aqui uma agulha de 5,5, porém você pode utilizar a que você achar melhor. Eu prefiro uma agulha um pouco maior do que a indicada pelo fio, para que o trabalho ele fique assim solto, leve, né? E também para a gente fazer com uma pegada mais fácil, mas aqui você escolhe. Ela está com 29 centímetros de largura e de altura ela tem cerca de 28, 29 centímetros, tá? Essa medida vai variar conforme o seu ponto, tá? Pode ser que mude. E também o tipo de fio utilizado. Aqui eu utilizei o fio náutico de 3 milímetros, porém você pode utilizar um fio de 4, 5 milímetros também, só que aí ela vai ficar um pouco maior. A única indicação que a gente tem, que eu já vou começar a explicar aqui, é que a base dela tem que ser um número múltiplo de 4 pontos. E múltiplo de 4, então aqui eu tenho 80 pontos. Você pode fazer com mais ou com menos, desde que seja múltiplo de 4. Então aqui eu tenho 80 pontos, eu poderia fazer com 84, 88 e por aí vai. Só aumentando de 4 em 4 ou diminuindo, para que esse desenho aqui encontre. A gente vai utilizar o fio náutico de 3 milímetros da Vanessa Maio.
Esse aqui é um tom perolado e esse é o preto, tá? Cor A, perolado, e preto, cor B. Bom, já começando, a gente vai pegar o fio náutico da cor A e vamos fazer 23 correntinhas, tá? Eu dou a volta aqui no fio, puxo aqui dentro, já começo a fazer as 23 correntinhas. 1, 2, 3... Pronto, aqui estão as 23 correntinhas, tá? Essas 23 correntinhas eu já estou contando com aquele ponto que a gente faz para subir aqui para mudar a carreira, tá? Então não precisa fazer mais pontos, só 23 é suficiente. Então a gente vai pular essa última corrente aqui e aí a gente vai inserir a agulha no próximo espaço, já fazendo aqui um ponto baixo, ó. Tá? Então a gente vai fazer isso até completar toda a correntinha, até chegar do outro lado. Ó, a gente chegou aqui no final. Tá vendo? Aqui tá o último ponto da nossa carreira, tá? Esse que tem aqui no fim é o nozinho que a gente faz quando a gente começa a dar as correntinhas. Então aqui a gente não conta, tá? Porque quando a gente puxa o fio aqui, ele some. Esse é o último espaço. Nesse último espaço, a gente vai colocar 4 pontos baixos, tá? Então a gente puxa o fio aqui. Tá vendo essa sobra que ficou de fio aqui? Eu vou passar ela aqui para a lateral, já para fixar ele aqui. Então eu vou fechar esse primeiro ponto. Já prendi o fio aqui do lado, tá vendo? Então aqui eu vou colocar mais 3 pontos para dar os 4, ó. Então 1, 2, 3, 4 pontos. Pronto, ó. Tá vendo que deu a volta? Deu a volta e ficou redondinho aqui, ó. Então agora aqui eu vou continuar preenchendo com pontos baixos até chegar na outra lateral de novo. A gente vai começar aqui o primeiro ponto, segundo, terceiro. Ó, como vocês podem ver, os pontos estão passando por cima dos pontos que já estavam aqui antes, tá? Não tem problema isso, tá certo. Ó, e o quarto ponto, ele vai passar por cima desse ponto que estava aqui já, ó. Ó, a gente dá uma puxadinha aqui para ficar bem firme. Ó, tá vendo como é que ficou, ó? 1, 2, 3, 4 pontos. Passando aqui por cima desse último ponto aqui que já estava. Agora a gente vai continuar preenchendo com pontos baixos. A gente não vai subir aquele ponto para mudar de carreira, não precisa fazer isso, vocês têm que fazer isso aqui de forma contínua, só dando a volta. Se você quiser, você pode colocar um marcador aqui para você saber que aqui é a mudança de carreira, né? Agora, a gente já vai colocar o ponto aqui, ó, no próximo espaço aqui, pegando as duas alcinhas do crochê. Aqui você não precisa pegar a alça de trás, porque a gente quer que o fundo da bolsa fique bem durinho e bem resistente. Então, para isso, você tem que pegar as duas alças. Então, a gente vai começar aqui a fazer o primeiro ponto baixo. Ó, tá vendo aqui como é que ficou? Agora a gente vai continuar fazendo pontos baixos até dar a volta nessa sequência aqui. A gente tem 4 pontos na lateral, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, em cada um desses pontos, a gente vai fazer um aumento. Em cada um desses pontos, a gente vai fazer 2 pontos baixos. A gente fez aumentos em cada um dos 4 pontos laterais. Então, a volta ficou bem redondinha, tá vendo? Olha que legal. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Agora, a gente vai preencher com pontos baixos até aqui. Na lateral aqui, nos 4 cantos, nos 4 últimos pontos da lateral, tá vendo? É só colocar o dedo aqui, você vai ver os 4 últimos pontos. Você vai fazer aqui de novo um aumento em cada um desses espaços. Vai continuar preenchendo com ponto baixo até chegar aqui. Bom, agora a gente completou já aqui a volta toda e chegamos na lateral.
Bom, aqui a gente vai começar agora a intercalar um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, 4 vezes em cada lateral dos dois lados. Então a gente já vai começar fazendo aqui um ponto duplo, né, um aumento, sobre o aumento que já tinha aqui antes. Como a gente chama, isso é aumento sobre aumento, tá? Então vocês estão vendo que aqui tem um aumento aqui, ó, e outro aumento aqui logo acima. Agora a gente vai fazer um ponto sozinho e novamente um aumento sobre o aumento que já tem aqui. É muito importante vocês entenderem essa parte, porque daqui em diante eu não vou mais continuar explicando, tá? A gente só vai continuar seguindo essa lógica de um aumento e mais um ponto baixo aqui sozinho. Então aqui vai ser um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, até chegar na lateral. A gente vai dar a volta de novo, e aí quando chegar novamente nessa parte, vai ser um aumento no mesmo lugar onde já tem esses dois aqui na sequência, e 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. E aí depois na outra volta vai ser um aumento e 3 pontos baixos. E assim a gente vai completando e aumentando essa base aqui até chegar no tamanho desejado. Pronto, agora vocês podem ver como é que ficou. Ele fica arredondado, né? Na verdade ele não fica arredondado. Se vocês forem ver, ele forma como se fosse umas quinas aqui nos locais onde já tem o aumento. Tá? Ele fica aqui meio que sextavado, tá vendo? Então fica essa parte aqui, aqui e aqui. Isso aqui é fácil para vocês visualizarem e para vocês fazerem esses aumentos sem precisar colocar marcadores, sem precisar ficar contando ponto, tá? Que é só você chegar aqui e fazer um aumento no lugar onde já tem a quina dos aumentos anteriores. Bom, eu fiz um modelo, que é esse aqui, que eu fiz com fio náutico também, porém eu fiz na cor branco e laranja para destacar. É exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente começa com as correntinhas aqui no centro, vai dando a volta, e aí a gente vai fazendo os aumentos aqui nas laterais, tá? A gente começa com 4 aumentos, como a gente fez ali, e aí a gente vai alternando, intercalando aqui. Um ponto duplo, um ponto sozinho, um ponto duplo, um ponto sozinho. Essa parte aqui do ponto sozinho, ó, se eu botar o dedo aqui, é exatamente essa parte onde a gente parou. Então eu já não vou mais fazer isso aqui, a gente vai voltar só quando tiver isso aqui pronto. Bom, agora eu já estou aqui com a minha base pronta, já contei, ela tem 80 pontos, e aí vocês podem ver aqui com o meu modelo como elas ficaram bem parecidas. Então aqui estão os aumentos, tá vendo? Vocês conseguem perceber na sequência aqui que tem essas quinas que formam aqui nas laterais. Não tem problema isso, tá? Na hora que você fizer a bolsa aqui, ela vai disfarçar bem aqui essa lateral. Porém, se você quiser fazer aquela lateral com os aumentos desencontrados para ela ficar bem redondinha, pode fazer. A única coisa que a gente indica é que tenha os 80 pontos nas laterais. Bom, o nosso gráfico ele funciona assim. A gente tem essa linha vermelha, que é o trecho de repetição, né? Que é o que está marcado aqui, trecho de repetição. Esse desenho aqui, ele é simplesmente uma repetição desse quadrado várias vezes. E ele tem 4 pontos. Por isso que a nossa bolsa tem que ter, a nossa base, né, tem que ter um múltiplo de 4 pontos, porque esses pontos têm que se encaixar aqui dentro, de uma forma que o desenho se complete e não fique nenhum degrau, nada em desnível, mostrando uma falha aqui na lateral. Porém, se você errar aqui, não tem problema, você vai fazer, só que vai ficar alguma parte aqui diferente aqui nessa lateral. Bom, vamos lá. Já vamos começar a subir então, e depois qualquer coisa na hora do fio conduzido a gente vai sempre pegando esse gráfico e mostrando para vocês as indicações. Então a gente já vai começando fazendo aqui agora a primeira carreira toda com a cor A. Para fazer essa parte aqui eu vou utilizar essa agulha, que é uma agulha 4,5. Ela é um pouco mais fina do que essa que eu estou utilizando 5,5 aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque agora a gente vai começar a fazer essa primeira carreira de uma forma diferente. A gente vai começar agora a pegar as alças de trás do crochê e também essa outra alça aqui, ó, que tem em seguida do lado dessa alça, tá vendo que tem 2 alças? A gente vai pegar essas 2 alcinhas aqui para que essa parte lateral fique um pouquinho arredondada e dê mais sustentação. Fica bem diferente quando a gente faz isso, do que simplesmente pegando pela alça de trás.
Ó, então a gente vai pegar aqui esse ponto e esse ponto aqui de trás também, ó. A gente passou aqui a agulha pelas duas alças, tá vendo? Então agora a gente vai começar a puxar o ponto aqui, fazendo pontos baixos, ó, por toda a volta. Quando a gente faz desse jeito aqui, pegando essas duas alças, o trabalho ele fica mais resistente, fica bem mais bonito. Pronto. Olha como vai ficar a lateral aqui, ó. Bom, agora a gente já preencheu toda essa volta com os pontos baixos, pegando aqui na alça de trás e na outra alcinha junto. Tá vendo como é que ficou aqui, ó? Ficou bem resistente e dá ao mesmo tempo um aspecto mais quadrado na sua lateral. Bom, depois disso, vocês podem perceber que a gente começou a fazer esses pontos aqui, né, daqui em diante. Porém, esse aqui não vai ser o nosso ponto de troca de carreiras. A gente vai começar a fazer essa troca de carreiras aqui no cantinho, tá vendo? Exatamente alinhado com o centro dessas carreiras aqui, ó, bem aqui. Então aqui vai ser o nosso ponto de troca. Aqui eu vou colocar o marcador abaixo, tá? Que é só para a gente poder se localizar. E eu vou mostrar para vocês agora o nosso modelo pronto, aquele que a gente mostrou lá no começo. Como eu falei, o ponto de troca é aqui na lateral, ó. Então aqui a gente vai fazer essas trocas tudo aqui, ó. Por que a lateral e não é aqui mais para cá? Porque aqui é o lugar onde fica mais disfarçado, tá? Quando a sua bolsa estiver em pé, talvez por causa da posição da câmera agora eu não posso mostrar, mas quando a sua bolsa estiver assim sendo utilizada, é muito difícil de perceber essa mudança aqui, por causa da lateral. Sendo que se você fizesse essa mudança aqui no centro ou em qualquer lugar, iria ficar bem gritante aqui a diferença das carreiras. Por isso a gente sempre escolhe esse ponto aqui. Esse é o fio da cor B, que é o fio preto. Então a gente vai começar a inserir ele aqui no meio dos pontos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para colocar uma cor nova aqui. Bom, eu vou desfazer esse ponto, pelo menos uma parte dele. E aí eu vou colocar de novo a agulha aqui e nessa alcinha aqui do ponto, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto quando ele ainda não está finalizado, né? A gente está com um ponto aqui, então a gente vem e puxa o fio. Esse aqui é o normal, né? Porém, aqui para o fio conduzido, a gente sempre vai trabalhar com o ponto assim, com as duas alcinhas na agulha, sem finalizar. A gente vai finalizar o ponto com a nova cor que vai ser utilizada. Tá? Então a gente pega o fio, dobra ele assim dessa forma, puxa ele aqui para dentro desse ponto, vai ficar dessa forma aqui. Então a gente dá uma puxadinha nesse fio, dá uma puxadinha no outro, até ele ficar bem apertadinho assim, mas sem apertar muito, né? Só para ele ficar justo. Ó, então agora eu vou colocar o ponto aqui já no próximo espaço, pegando pela alça de trás mesmo. E aí eu vou pegar o fio ligado ao novelo, que é esse fio aqui maior. E todos os outros fios vão ficar aqui, ó. Porém, eu vou conduzir eles, eu tenho que prender eles aqui. Então eu vou passar eles aqui para frente, eu vou segurar eles aqui e vou completar esse ponto com a cor B. Ó, tá vendo? Ficou aqui as duas alcinhas. E aqui eu vou fazer toda essa carreira com a cor B. Ó, ficou assim, eu vou dar uma puxadinha nesse fio, no outro fio de novo, né? E aí eu vou continuar conduzindo todos esses fios aqui, escondendo ele no meio dos pontos, ó. Então eu vou dar a volta até completar toda a carreira. Como vocês podem perceber, agora ficou bem mais fácil de trabalhar, porque a gente está pegando só a alcinha de trás, tá? É bem mais fácil, bem mais agradável. Vocês podem ver que a gente trabalha com um ponto solto, ó. Ó, não tá apertado, ó. A gente só dá aquela apertadinha no final, ó. A gente puxa o ponto, ó, super aberto, tá vendo? E aí no final a gente dá aquela puxadinha pro ponto se assentar. E aí eu vou fazendo isso até chegar aqui, ó. Ó, você está vendo que tá sobrando um fio aqui preto, ó? Foi aquele fio que a gente conduziu aqui no começo, né? E sobrou aqui.
Então agora que ficou essa sobra, esse pedaço aqui de mais ou menos 2 centímetros, a gente vai separar ele aqui para trás e vamos continuar conduzindo esses 2 fios, tá? Normalmente a gente não conduz o outro fio quando está sendo feito só uma cor, mas aqui eu vou fazer para mostrar para vocês. E também porque eu acho que a bolsa fica mais resistente na base quando a gente faz assim agora. Mas depois a gente vai começar a separar esses fios e trabalhar com os fios individualmente. E agora a gente chegou aqui no ponto de troca novamente. Agora que a gente chega aqui, a gente insere novamente aqui, né? A gente insere o ponto. Então agora que a gente chegou aqui, a gente ficou, como eu expliquei, as 2 alcinhas prontas para serem finalizadas com a próxima cor e serem trocadas. A gente fez a primeira volta com a cor A, depois com a cor B. Agora a gente vai voltar com a cor A aqui, terceira carreira. Então a gente vai agora fazer a troca de cores, tá? A gente está aqui com as 2 alcinhas da cor B e a gente vai trocar para a cor A. Então a gente chega aqui e simplesmente puxa, ó. E aí a gente ficou com a cor A saindo aqui, a gente pode trabalhar com ela agora. Porém, como eu expliquei, a gente vai começar agora a separar esse fio aqui, para a gente não precisar ficar gastando o fio também toda hora, né? E também por causa do acabamento, porque sempre que a gente conduz 2 fios, ele fica aqui atrás, tá vendo? Ele aparece, ó. Então sempre que a gente for trabalhar com uma única cor, a gente vai sempre fazer isso. A gente vai pegar esse fio aqui e vai separar ele para o outro lado. A gente chega aqui, puxa o fio e continua preenchendo. Como vocês podem perceber, aqui é a mudança de carreira, né? Então quando chegar nesse ponto, a gente já começa a mudar a cor bem quando chegar aqui. De forma que esse ponto da cor B aqui de baixo do início e do final se encontrem como se fosse uma continuidade, tá? Então a gente pode continuar agora aqui a preencher com a cor A pegando na alça de trás, sempre. Bom, então agora que a gente terminou a terceira carreira aqui, a gente vai para a parte do fio conduzido. Na quarta carreira a gente tem 2 pontos da cor A e 1 ponto da cor B. 2 pontos da cor A e assim vai até chegar no final. Como vocês podem ver, aqui está o marcador, né? Então aqui é onde começa a nova carreira, ó, daqui em diante. Então aqui eu tenho o primeiro ponto, segundo ponto, vou deixar aqui. Tá? E agora eu iria puxar esse ponto aqui, ó. Porém, vai entrar agora a parte do enrolamento dos fios, né? Sempre que a gente faz essa troca de cores dessa forma aqui, natural, né? Que a gente sempre faz assim porque é mais rápido, os fios tendem a enrolar, porque a cada vez que a gente troca de cor, você vai trocando o que está aqui pelo que está aqui, né? Então ele vai girando, 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 girando e isso vai torcendo o fio. Tem uma forma da gente reverter isso. Então, ao invés de eu puxar ele dessa forma aqui, que seria o natural, né? Seria o mais fácil da gente fazer. A gente vai dar uma volta, ó, por baixo, ó. Então a gente passa ele aqui por baixo e pega ele aqui, ó. A gente vai fazer isso quando? Sempre que a gente for puxar o fio da cor B, tá? Então a gente já programa isso. Puxou o fio da cor B, a gente faz essa troca desse jeito aqui, ó. Ó, puxou o fio, ó, dá uma puxadinha no outro fio para ir ajustando. E aí a gente faz um ponto com a cor B, ó. Não finaliza. Esse ponto a gente vai puxar normalmente, sem enrolar, tá? Senão a gente vai estar, na verdade, fazendo a torção para o outro lado. Então a ideia aqui é a gente fazer um ponto torcido por baixo e aí a outra cor normal. Um para baixo e outro normal. Então dessa forma você nunca vai ter o seu fio enrolando. Ó. Finalizei com a cor A. Vou fazer agora 2 pontos com a cor A. Ó. Vou mudar para a cor B agora. Então agora eu vou fazer por baixo, ó. Dou a volta. E agora puxei novamente, ajusto os fios e volto fazendo aqui, ó. Sempre assim. Agora é normal. Vou dar uma acelerada. Ó, 1,
2. Dou a volta por baixo, puxo o fio. E assim a gente vai até chegar do outro lado. Pronto, agora a gente já está chegando no final da quarta carreira. Deixa eu virar assim para facilitar. E agora, o natural seria eu colocar mais um pontinho desses aqui, né? Porque pela sequência diz, né, que é um ponto da cor B, 2 da cor A, enfim. Porém, aqui, tá vendo que esse aqui é o ponto de troca de carreiras? Ó, bem aqui. Se eu inserir um ponto preto aqui, onde seria a lógica, iria me atrapalhar ali na frente. Então eu vou usar o bom senso aqui, ó. E como a separação aqui é pouca coisa, não faz muita diferença, eu vou parar por aqui. Não vou fazer mais pontinhos pretos. Então eu vou conduzir o fio preto até aqui a lateral. E daqui em diante eu vou largar ele, porque aqui é o ponto de troca, tá vendo? Então agora aqui eu não vou mais usar o preto. Eu vou deixar ele aqui para a lateral aqui, eu vou separar ele aqui no canto. E agora eu vou continuar fazendo aqui com o fio da cor A, até chegar no final da carreira de novo. Agora daqui em diante eu vou começar a parar um pouco de explicar, porque como vocês podem ver, tem muitos desenhos, muitas trocas, e não tem como eu ficar mostrando uma por uma, senão o vídeo iria ficar muito longo. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, a gente está aqui com a nossa base, né? Esse aqui é o ponto de troca de carreiras no canto dela, tá? Então a gente vai pegar o gráfico, é como se a gente pegasse esse gráfico e encaixasse ele aqui na lateral. Aqui é o nosso ponto de troca de cores, tá? Então tudo que a gente fizer desse ponto aqui em diante, né, vai ser sempre contando por aqui, inclusive as cores, tá? Como a gente mostrou aqui, a gente começou com 2 pontos na cor A e um ponto na cor B. Então a gente fez aqui, ó, 2 pontos na cor A e um ponto na cor B. E assim vai tudo. Essas partes aqui são bem fáceis porque elas são todas de uma cor. Quando chegar aqui, você vai fazer como está mostrando aqui, tá vendo? Ele começa com um ponto na cor B, depois vai um ponto na cor A e 3 pontos. Aí ele entra na sequência, ó, 3 pontos. 3 pontos na cor B, um ponto na cor A, 3 pontos, um ponto, 3 pontos, um ponto. Aí depois você inverte, aí vai sendo assim sempre até chegar no final. Vocês vão ver que não vai dar problema aqui. Claro, se você contar o total de pontos, 80 pontos na base ou algum número múltiplo de 4. Então eu não vou mais continuar, eu só vou voltar com ela quando ela já estiver já quase na finalização para a gente poder terminar. Agora a gente já está com a bolsa bem adiantada, quase chegando no final. Como vocês podem ver, né, o gráfico foi feito exatamente nela, da forma como está explicando aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a parte aqui do final. Da 29ª carreira em diante, né, que é onde acaba a parte do fio conduzido e a gente começa a chegar aqui na parte da finalização dela, a gente vai trabalhar pegando as 2 alças do crochê. Isso deixa a bolsa mais durinha e mais resistente, então é legal fazer isso na parte do final dela. Agora aqui a gente vai começar a 30ª carreira, que é essa parte aqui onde a gente está, e nessa parte a gente já vai começar a colocar as argolinhas, que é para a gente poder fixar a alça nela. Eu já calculei, eu já sei que aqui são os 4 últimos pontos, tá? Então a gente faz como? A gente abre a bolsa assim, né, virada. 2 pontos desse lado e 2 pontos do outro são 4 pontos. Então assim você sabe que ela tá certa, tá? Que tem 4 pontos separados aqui. É só você deixar ela bem apertada assim, bem amassada, né? E você vai ver que vai ficar 2 pontos nesse lado e 2 pontos do outro. São 4 pontos em cada lateral. A gente vai começar colocando aqui nessa lateral primeiro, a gente vira a argola para baixo dessa maneira, coloca aqui, e aí a gente vai fazer 4 pontos bem apertadinhos aqui, passando a agulha aqui por dentro da argola. Ó. Então a gente puxa o fio, faz o primeiro ponto, deixa bem apertado aqui, e vai fazendo isso até chegar no final. Aqui tem 3 pontos, tá? Porém a gente vai apertar um pouquinho aqui,
vocês podem ver que ainda fica um espaço aqui sobrando, né? Então a gente vai fazer mais um ponto, para ficar 4. Pelo menos isso é indicado para esse tamanho de argola. Se você utilizar outra argola maior ou menor, talvez mude um pouco. Mas eu vou explicar o porquê. Por que a gente coloca 4 pontos e deixa bem apertado aqui na argola? Porque quando a gente faz dessa forma, fica bem difícil de você virar e girar essa argola aqui, ó. Ela fica mais fixa. Eu já fiz bolsa que eu coloquei 3 pontos na argola, e aí depois ela começou a virar, e aí ficou a parte arredondada para dentro e a parte quadrada para fora. E isso fica feio. Então agora a gente continua preenchendo aqui, pegando as duas alças, né? Chegando até a outra lateral, e aí a gente volta para colocar a outra argola. Agora a gente já terminou a 30ª carreira aqui, a gente vai para a 31ª, e agora a gente vai fazer os furos aqui da frente da bolsa, tá? Na frente e atrás. Porém, você só vai descobrir a localização dos primeiros furos aqui na frente, e a de trás vai ser só repetir. Mas tem uma forma de saber onde é a localização, né? A gente faz aqui meio que de olho, porém você pode contar, como a gente mostra na apostila, a distância do furo até a lateral. A minha aqui vai dar 8 centímetros ou 9 pontos. Então, a mesma distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Então, a gente aplica da mesma forma. A gente coloca aqui 8 centímetros ou conta 9 pontos daqui até aqui, que eu vou fazer assim. Eu prefiro contar os pontos e a medida a gente faz mais para ter certeza depois, né? A gente vai contar 9 pontos, então, aqui a partir da argola até a parte do centro da bolsa. Nove pontos, na nossa outra bolsa eram 8 centímetros, né? Então a gente vai ver aqui, realmente deu 8. Então a gente vai fazer o primeiro furo. Ó, o primeiro furo a gente faz contando 1, 2 correntes. Em seguida a gente pula aqui os 2 espaços, tá? E coloca o ponto já no terceiro. Então a gente vai ficar aqui com um buraquinho, tá vendo? 2 espaços, 2 pontos aqui que você pulou e 2 correntes que você deu de espaço. A gente vai continuar fazendo esses pontos até chegar na outra lateral. Só de olho aqui dá pra ver que já é o lugar. Então, a gente contou 9 pontos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui deu 9 pontos e a gente tem que ter 2 espaços, né? Ou 2 pontos baixos separados para a gente fazer o furinho. Então eu desfiz um ponto aqui, ó. E aí agora aqui eu vou fazer então essa sequência. Só para vocês verem um detalhe que é interessante. A gente tem 14 pontos no meio, tá? Então, se você fez essa bolsa com 80 pontos aqui embaixo, vai ficar exatamente igual essa. 9 pontos nas laterais e 14 pontos no meio. O seu padrão vai ficar assim. Agora, se você fizer uma bolsa maior ou menor, então é bom você pegar essas dicas aqui para você poder replicar na sua bolsa no tamanho que ela for. Então aqui a gente faz 2 correntinhas, faz o próximo ponto, né? E aí continua preenchendo. E aí quando chegar lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, porém a gente já vai ter a localização desses pontos aqui da frente, então vai ser só repetir, vai ser bem mais fácil. Então agora a gente já terminou a 31ª carreira e a gente está indo para a 32ª, tá? A última carreira é agora. A gente só vai fazer uma volta aqui completa e fazer a finalização com pontos baixíssimos. Então agora aqui, cada vez que a gente passar por esse espaço que ficou do furo, a gente passa o ponto por baixo aqui dele, fazendo 2 pontos baixos em cada um desses espaços, tá? Como a gente fez 2 correntinhas aqui para separar, a gente faz 2 pontos baixos, o ponto vai ficar igual, não vai ter nenhuma deformação. Então aí a gente continua fazendo, e em cada vez que vocês encontrarem um furo aqui,
vocês vão fazer esse mesmo processo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Que a gente chegou aqui no canto, né, no início da carreira, a gente tem aqui bem a posição onde está a argola, a gente vai começar a fazer os pontos baixíssimos. Então, para fazer, a gente pula esse primeiro ponto aqui e começa a fazer a partir do segundo. Isso é para que a marca aqui da diferença das carreiras não fique aparente, tá? Então, a gente vai começar a fazer os pontos baixíssimos aqui, puxando o fio diretamente pelo ponto, até chegar nessa localização de novo, dando a volta por toda a bolsa. Bom, eu fiz aqui os pontos até o final, né? Com um ponto baixíssimo, ele começou aqui. Agora eu vou cortar o fio, deixar uma sobra boa aqui para poder fazer o arremate aqui. Então eu vou tirar esse fio aqui. Ficou assim. Agora eu vou passar a agulha aqui no primeiro ponto, ó, sem ser esse aqui, esse, né? E a gente vai simular esse movimento aqui dos pontos baixíssimos, para que não dê para perceber. Então você passa a agulha aqui por baixo dos dois pontos, tá? Puxa esse fio para dentro. Puxou o fio para dentro. Agora a gente vai voltar e ele tem que entrar aqui, ó, no centro desse ponto, ó. Exatamente aqui. Então a gente vai puxar ele aqui por trás, nesses pontos aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. A agulha saiu no meio do ponto. Então eu vou puxar esse fio aqui para dentro. E aí ficou assim. Tá vendo como ficou? Não dá para perceber direito, dá para perceber um pouco, mas enfim, é bem difícil de notar qual é o lugar onde está tendo a troca de carreiras, tá vendo? Ficou reto e praticamente imperceptível. Agora que isso foi feito, a gente vai passar os fios aqui por dentro dos pontos e então cortar o fio e derreter a ponta para esconder ele totalmente. A gente vai passando os fios aqui por dentro dos pontos, ó, até chegar mais aqui embaixo. Então agora eu venho aqui, corto esse fio, deixo só uma pontinha e queimo essa sobra que ficou aqui, ó. A gente usa a parte da chama azul, né? Para não ficar preto o nosso fio náutico e queimar todo. Agora você pode virar ela do avesso e cortar todas as sobras de fios. Nossas bolsas estão prontas, vocês podem ver que elas estão iguaizinhas, né? No mesmo tamanho, tudo igual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido bastante coisas novas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram ou nas nossas redes sociais e a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem.